Só pra ficar combinado agora que eu não. Pra não te interromper. Gravação iniciada. E aí, já começou? É, acho que já. Aí, ó. Começou 42, ó. Começou Iniciou. agora. Pronto. Tem que apagar É, outro depois lá. boa noite. Nós somos o grupo 3 da turma 4 da disciplina Organização e Arquitetura de Computadores Unificada do segundo semestre de 2025. Agora nós vamos apresentar o laboratório 3 do processador multiciclo. Nós integrantes sou eu, o Pedro Dantas, e meu colega, Matheus La Rosa. E para começar, aqui vamos responder o primeiro item, que, primeiro item aqui que pergunta para a gente sobre a arquitetura que foi usada para a memória, né? Ele pergunta aqui a pergunta é mais ou menos que, tipo, no laboratório anterior, no Uniciclo, a gente já trabalha com a arquitetura Harvard, que é mais simples. E agora aqui a gente vai precisar usar a arquitetura von Neumann. E ele basicamente pergunta como que a gente faz isso no nosso processador. E aí o que a gente faz é, assim como mostra aqui no esquemático, né, do PDF, a gente faz os dois registradores, um registrador só para instrução e um registrador só para dados. Esses dois registradores aqui. E aí a gente bota uns controles para escolher quando a gente quiser ler instrução, a gente seleciona aqui esse MUX vai selecionar um PC para usar como endereço. E quando for para ler dado, ele esse MUX vai selecionar essa saída aqui, que é a saída da ULA, que aqui vai estar calculado o registrador destino um mais imediato, que é o endereço, né, para as instruções load e store, que são as que acessam a memória de dados. Então, quando for para ler dados, a gente vai estar com o endereço do dado, calculado na saída da ULA. Quando for para ler instrução, a gente vai usar o endereço do PC. E aí, quando for instrução, a gente vai querer escrever aqui no registrador de instrução. Quando for dado, a gente vai querer escrever aqui no registrador de dado. Aqui no esquemático, para fazer isso, tem esses controles ler memória, escreve R. Mas a gente implementou um pouco diferente. A gente continuou usando o controle escreve R, mas trocou o ler memória por um escreve MDR. Em vez de ter um aqui que diz quando que pode ler a memória e outro que pode, quando pode escrever no registrador de instrução, a gente vai ter um que fala quando pode escrever no registrador de instrução e outro quando pode escrever no registrador de dados. Por que a gente escolheu fazer essa troca, né? Porque do jeito que estava aqui, na primeira etapa, a etapa zero, de busca de instrução, o que a gente precisava fazer? Esse IOD era zero, para escolher o que era o I, né? Era zero, para escolher instrução. Então, pegava o PC, era o endereço PC, era onde estava a instrução, né? Aí pegava aqui a instrução, a gente precisava falar que o ler memória era um para poder ler. E aí depois de ler, essa instrução lida aqui ia estar aqui, né? Disponível para os dois registradores. O escreve R ia estar um também, porque a gente quer que esteja aqui no registrador de instrução. Mas como não tinha um controle aqui no registrador de dados, a gente acabava que escrevia essa instrução aqui no registrador de dados. O que a gente não quer, não tem por que a gente querer ter instrução no registrador de dados. Então, nós fizemos essa mudança para escreve IR e escreve MDR, que aí dessa forma, na etapa zero, não ia precisar falar para ler, a memória aqui sempre estaria sendo lida, mas a gente ia falar só para escrever no IR, mas não escrever no MDR, não escrever no registrador de dados. E aí a instrução seria escrita só aqui no registrador de instrução. Mesma coisa quando a gente fosse ler dado. Quando a gente estivesse na etapa de ler o dado lá, tanto do load quanto do store, a gente ia vir aqui, né? Aqui ia ser um agora, o IOD agora ia ser um para pegar o endereço certo lá de onde está o dado. O dado ia ser lido aqui sem controle, ele sempre ia ser lido, sempre ia estar aqui. Só que o escreve R ia estar desativado, então né, ser escrito aqui no registrador de instrução e o escreve MDR ia estar ligado, então ia ser escrito aqui no registrador de dados. Dessa forma, os dados só seriam escritos no registrador de dados, a instrução só seria escrita no registrador de instrução. Assim, as memórias iam ficar separadas, né? Memória de instrução aqui, memória de dados aqui. E aí, contanto que a gente não fizesse um erro aqui com o endereço, né? Sem querer num store, a gente não tentasse guardar um dado
no endereço depois desse endereço aqui, que é o endereço que a gente está usando para o PC. Todos os depois disso aqui é o que a gente está usando para o PC. Então, se a gente tentar guardar um dado depois daquilo ali, no PC vai dar ruim, né? Mas se a gente não fizer, não tiver esse problema, não tiver esse erro, para o processador vai funcionar como arquitetura Harvard. As instruções no registrador de instrução, os dados no registrador de dado de memória. E aí, beleza, né? A gente respondeu aqui. Foi assim que a gente resolveu. E agora pro segundo item, vou deixar pro Matheus responder aqui para vocês. Vou parar de compartilhar. Bom, pessoal, compartilhar aqui. Cadê? O segundo item fala aqui, ó. O bloco de memória IP utilizado pelo Quartz necessita dois ciclos de clock para acesso. Explique que alterações podemos fazer no diagrama de estados de modo a otimizar esse acesso. E bom, a nossa abordagem foi a seguinte, pessoal. Foi o que a gente escreveu aqui, né? É, a gente analisa aqui as etapas e a gente pensa nas etapas que, por exemplo, acessam a memória. Isso aqui, por exemplo. É, é, em vez de a gente. Elas precisam de dois ciclos de clock para acessar a memória, né? Vou tentar não cometer nenhum erro de nomenclatura aqui, senão o Pedro fica bravo e a gente perde a gravação toda, né? Pedro, seria melhor se eu cometer algum erro, você já me interrompe de cara pra gente não perder a gravação, né? Beleza, Mas, beleza, vou ficar de mas olho. aí, mas aí, ó. Pegando uma etapa aqui que acessa a memória. Essa etapa, ela precisa de dois ciclos de clock para para ser realizada, né? Igual o próprio enunciado disse aqui, né? Em vez da gente manter esses dois ciclos de clock para todas as etapas, todos os estados, a gente faz o seguinte: a gente pega o estado dessa etapa, né, e divide em dois subestados. Deixa eu parar de fazer isso, né? Pega o estado dessa etapa e divide em dois subestados, né? E aí a gente fala que a limitação agora é que em vez do estado, né, demorar ser um estado só que demora dois ciclos, a gente faz dois subestados, cada um demorando um ciclo. Né? A gente faz essa separação, né? O total continua o mesmo. Em vez de um estado que demora dois ciclos, são dois subestados que demoram um ciclo. Então, o total continua o mesmo. Porém, agora, a nossa limitação para os demais estados que não acessam a memória, eles não estão limitados a dois ciclos agora, ou seja, eles não têm que ficar esperando, né? Porque eles só precisam de um ciclo. Então, para esses estados, agora, que não acessam a memória, eles estão livres para poderem para se realizarem em um ciclo apenas, né? Então a gente consegue acelerar justamente esses estados que não acessam a memória, né? E aí, por exemplo, beleza, aqui ainda vai precisar de dois ciclos. Um ciclo para um subestado, vamos dizer, um ciclo, sei lá, para metade, e outro ciclo para outra metade. Então, beleza, foram dois ciclos ainda. Mas aí os próximos estados é tudo realizado em um ciclo. Então aqui, um ciclo, sei lá, um ciclo, eu tô só pegando qualquer estado aqui e pronto, e acabou. Então, a gente consegue otimizar dessa forma, a gente consegue cortar pela metade a quantidade de ciclos que os estados que não acessam a memória precisam, e aí todo o processo fica mais rápido e dá uma otimizada no processador. Top, né? Perfeito. E aí agora, opa, o Pedro vai fazer a explicação do item 1.3, que é o bloco controlador, vai mostrar o desenho que a gente fez e vai falar também do multiciclo, do código que a gente implementou. É, e aí eu vou só dar uma saída rapidinho, já que eu não posso, é, já não pode cortar a gravação, você continua aí, já já eu volto para terminar a minha parte. Beleza. Compartilhar aqui. Enquanto o La Rosa vai ali no banheiro, quer dizer, o Matheus. É, vou responder agora que o item 1.3 ele fala para a gente implementar o bloco controlador e desenhar a máquina de status, né? Para isso, primeiro eu queria mostrar a máquina de status, né? Porque eu acho que tá, tá certo, né? Estou compartilhando o trem certo. Não tem muito como eu ver. Bem, confio que vocês estão vendo. Aqui, se o meu. Eita. Aqui tá a minha máquina de status aqui, né? Vou até dar um zoom aqui, ó. Pá. Aqui é a máquina de status que a gente fez. A gente partiu da máquina de status que já tinha, né?
daqui. Só que essa máquina de estados está implementando só aquelas instruções reduzidas. Ela não está implementando nem o LUI, nem o ADI, não vou escrever, não. Nem o ADI, nem o JAWR, né? Aí, para implementar essas três instruções novas, eu tive que adicionar, nós tivemos que adicionar alguns estados a mais. O primeiro estado, estado zero, é o estado de busca da instrução, não mudou, continua começando, continua mais ou menos com esses mesmos controles. A única diferença aqui desse aqui é porque o nosso lê memória a gente mudou pro, pro escreve MDR, né? Então, esses são os controles aqui do estado zero. Aí, toda a instrução começa nele, não tem muito o que falar sobre ele. Depois dele, todas as instruções também vão pro estado um. Todo mundo aqui, ó, sem restrição de qual instrução é, todas vão pro estado um, é, que é o de decodificação, né? O primeiro, a gente vai ler a memória aqui e botar no registrador. Aí depois a gente vai pegar essa instrução, mandar o opcode, não para o controle, na verdade, vai mandar o opcode para a máquina de estados e a máquina de estados, porque eu fiz o controle com base só na máquina de estados, não com base nos opcodes. Nós fizemos. O opcode vai lá para a máquina de estados, o RS1 vai aqui para o registrador, né? E a gente já tem essa escrita, né? A gente, além de além de mandar a instrução para cá, a gente tem a escrita aqui. A gente vai parar de escrever, né? Tanto parar de escrever no IR, porque na etapa 0 a gente escreveu no IR, então na etapa 1 a gente vai parar de escrever no IR, parar de escrever no PCBack, tem que na etapa 1 a gente escreve o PC aqui no PCBack para salvar o PC. E aí a gente vai pegar aqui a ULA para fazer um add do 00, que é o PCBack, que é o PC, mais o imediato, né? Zero, zero, não, mais 4. Vai ser mais 4, né? Cadê aqui? Não, vai ser mais imediato. Não, não. Na zero a gente fez PC mais 4. Na zero aqui a gente fez o PC. Zero, PC. Tá certo. Ah, é, 0 é 2. Desculpa, eu não sou tão fluente em binário assim ainda. Perdão. O 2 que é o PC, mais o 1, 01, que é o 4. Então faz PC mais 4 no estado zero. Aí no estado um, a gente faz o 00, que é o PC back, que é o PC, né? Porque agora no estado zero a gente fez o PC mais 4 e já escreveu no PC, já escreve no PC. Aí então agora o PC já é PC mais 4. Então agora para fazer o PC mais imediato a gente tem pegado o PC back, mais imediato. E aí o estado um faz basicamente isso. Aí depois do estado um depende, né? Vai depender. O, a- assim como tá aqui, as do tipo R vão vir para cá, sem as tipo R vão vir para o estado que agora eu chamei de 3. Aqui tava como 6, nós chamamos de 3. As tipo R vão para o estado 3, que é para fazer a operação tipo R, né? Pegar o A e o B e fazer a operação que for. Se for um AD, faz um AD, se for um AND, faz um AND, e assim vai. E aí, se a operação for um back, ela vai ter que fazer isso aqui, que é a mesma coisa. Só que em vez de chamar de 8 nós chamamos de 5, né? De estado 5. O JAL vai fazer as coisas aqui do JAL também, que é escrever no PC, né? E, e escrever no registrador o valor que a gente calculou do PC mais imediato. Não, do PC mais imediato. Escrever o valor lá que a gente calculou. E aí mudou só de 9 para 6. E aí a gente fez a JAL-R, que é igual a essas aqui também. É bem parecido com a do JAL, só que o que a gente vai escrever no registrador é um pouco diferente, né? É, o JAL é PC mais imediato, que não tinha falado, e no JAL-R, na verdade, é o registrador destino um mais imediato, né? Então, mudou isso aí.
né? Eu acho que é isso que eu já. Se eu não me engano, se eu não estou confundindo nas instruções. Aí, esse estágio 2 estado 2 aqui, eu continuei chamando de estado 2 só que como a gente tem o ADI, além do load store, nós também botamos o ADI aqui nesse estado, porque o que esse estado faz é fazer o registrador do destino um mais imediato, né? Para calcular o endereço no caso do load store e para calcular o ADI, né? É isso que o ADI faz. E aí nós temos então, o load, o store e o ADI vão para o estado 2. Se for o store, aí a gente já vai para escrever na memória, e aí acabou. Se for um ADI, a gente vai para escrever no registrador, da mesma forma que no tipo R, depois de calcular, a gente também vai escrever no registrador, por isso que é o mesmo. E no LUI também, depois de fazer o cálculo lá do imediato, só que no LUI a diferença desses aqui, né, é quem é o origem A da ULA, né? Origem A da ULA. No tipo R, a gente vai querer o registrador destino 1. No ADI, a gente vai querer. Vai mudar é o B, na verdade. No tipo R, o A é o A mais o B, né? O A, operação B. No ADI é o A mais o imediato. E no LUI é nada mais o imediato, né? É zero mais imediato. Então, inclusive, nesse MUX aqui, eu criei um MUX aqui zero. A gente tem aqui um 4, a gente criou aqui um zero. Mas depois que faz essa operação, para os três a gente tem que escrever no registrador. Então, essa é a mesma coisa aqui do escreve mem to reg, esse negócio que escolheu a saída da ULA e escreve reg para escrever. O do load continua igual, o load vai, esse aqui é o que acessa a memória e esse aqui é o que escreve no registrador, o dado ido na memória. Então, é esse mesmo mem to reg ser o 10 e o escreve reg ser o 1. Cadê o... É esse aqui que eu quero? Não, não é esse aqui que eu quero. É aqui que eu quero. E tem aqui também, antes que mostrou todos os controles aqui, porque para esse aqui fica meio difícil de ler, né? Então a gente deixou aqui separados os controles, se quiser entender um pouco mais. E aí para implementar o multiciclo, né? Esse aí que foi punk. Primeiro o top 10 a gente mudou, né? Tava, o uniciclo tá descomentado, a gente comentou o uniciclo, descomentou o multiciclo. E o lá mais esqueceu um parênteses aqui, tá faltando um parênteses. Deu uns erros aí, até a gente perceber aqui. Tá faltando esse parênteses. E aí, para o multiciclo, a gente. é, Primeiro, a gente declarou os registradores que a gente ia usar. Aí a gente vai precisar de todos esses registradores. São os registradores que estão aqui no desenho do esquemático. Cadê o desenho do esquemático? Esse. Esses registradores todos, PCBEC, saída ULA, tal, a gente fez aqui, botou aqui. E o de estado para a máquina de estados, né? A gente vai precisar também. Fios, declaramos todos esses fios, todos os fios que tem aqui, mais um monte, né? E o lê memória virou escreve MDR e a gente também tem alguns do novo. Eu tenho até aqui, eu acho que eu até consigo mostrar os outros fios também. É. Eu devia até deixar de separado. Mas a gente fez. Se bem que eu nem sei se eu tenho outros fios, mas tem alguns fiozinhos novos para essas instruções novas. Tipo o escreve MDR que a gente fez novo. E. É, bem, um monte de fio. Todos aqueles fios que a gente consegue ver. E aí fizemos essas portas aí de essa porta O. Os MUX. Os MUX, nós tivemos um pouquinho de problema. No Uniciclo, a gente só tinha MUX de duas entradas. E eles são tranquilos. A gente faz essa lógica básica. Ah, o controle, hora de PC. Cadê a hora de PC? É o quê? Se for um, sai da ULA. Se não, ó a ULA, que é esse fio aqui. A gente pega da ULA. Beleza. Só que para os MUX que a gente precisava de esses MUX aqui, que tinham três entradas, quatro entradas. Esse aqui tem quatro entradas. Esse aqui tem três entradas. Esse aqui tem quatro entradas porque eu botei aquela outra que eu falei, lembra o zero, para fazer o LUI. Eu não consegui fazer assim com essa lógica. Eu até tentei, nós tentamos aqui.
Eu tentei umas coisas, o Matheus tentou outras coisas aqui, mas não conseguimos fazer o MUX funcionar só assim na lógica direta aqui no multiciclo. Então, nós instanciamos eles. A gente criou aqui um MUX, a gente botou as entradas, sendo aqui o MUX dado reg é esse MUX aqui, né? Que é o dado que vai ser escrito no registrador. Ele vai ter como entrada a saída da ULA, ou o PC, ou a saída do registrador de dado de memória. Ou a saída da ULA, que é esse aqui, ao PC, saída do PC, e ao MDR, saída do registrador de dado de memória. A gente escolheu os nomes para ficar bem claro, assim. E também o memtreg, que é o controle que vai dizer. Então, quando o memtreg for 00, ok, o memtreg for 00, vai ser a saída da ULA, né? Quando a saída, né? A saída a gente chamou de dado reg, que é o que vai ser escrito aqui. A saída vai, quando for 00, a saída vai ser o 0, ó, vai ser a saída da ULA. Quando for 01, vai ser o PC. E quando for 2, que é 10, vai ser o MDR. A gente fez isso para também o registrador, esse MUX aqui da origem da aula e a origem da bula também. Mesma coisa, foi simples. É, mas a gente teve que fazer eles assim, esses MUX. E aí instanciamos eles aqui falando direitinho os fios. A gente manteve o nome do fio, o mesmo nome da entrada, para não confundir. Então, simples. Aí tivemos que botar os controles nos registradores também, né? Porque a gente fez esses controles para só escrever nos registradores quando a gente quer, na maioria, né? Alguns não precisam. A saída ULA é escrita sempre, mas o PCBack, o IR e o MDR e tal, a gente precisou de controles. Então a gente só botou um controle aqui que, se for o reset, a gente vai resetar, e se não, a gente só vai escrever, só vai fazer o sinal de entrada ser escrito no registrador, caso o controle dele deixe. Por exemplo, aqui o do PCBack. O PCBack só vai ser escrito para o PC, que é esse fio aqui, né, que sai do PC, quando for o script PCB estiver ativo. Aí, beleza, tá aí os registradores também. Aí a gente instanciou as coisas que a gente. Ah, não mostrei o bloco de controle. Esqueci. Ah, eu mostrei aqui o, a máquina de estados, seguiu isso aqui, e cada estado da máquina de estado já tem aqui os controles que elas precisam ser feito. Então, para o bloco de controle, a gente só falou, qual estado que está? Está no estado zero, o default, né? A gente botou um default assim para não ler nada, não fazer as coisas. Então, a gente fala, se está no estado zero, a gente vai precisar escolher a instrução, então o IOD é zero, vai escrever no registrador de instrução, então escreve IR1, vai escrever no PCBack, e assim por diante, né? Tá tudo aqui também explicado, eu acho que também é tranquilo de ver. Muitos estão muito parecidos com o que estava aqui, o que não, o que era das instruções antigas não precisou mudar. A gente manteve as mesmas entradas dos MOOCs, inclusive, para não ter que mudar isso aqui, não tem que fazer, não tem que mudar nada. E beleza, aí então o controle ficou só um case com base em qual estado. E dependendo do estado que for, em que estado a gente tiver, vai ter os controles de cada estado. O estado 11 aqui, por exemplo, que é o último da etapa mais demorada, que é esse aqui, o mem2reg, vai ser 10 para pegar aqui é 10 não, né? 10, né? Que é o 2 para pegar do registrado do dado, e o escreve reg vai ser 1 para poder escrever. Aqui, por exemplo. Tem todos esses ali. A gente instancia todas as coisas, que nem a gente fez no outro. Os outros eu não vou nem falar, controle da ULA e tal, porque é o mesmo do laboratório anterior, não mudou. Então a gente só instancia eles da mesma forma. E aqui está a máquina de estados, né? Que a gente desenhou lá, que eu mostrei o desenho. Aqui está como a gente implementou. Então a gente começa sempre do estado zero. A gente peguei aqui, começa no estado zero. Aí faz o case do estado, né? Se a gente está no estado zero, o próximo estado é o estado um, sempre. Se a gente está no estado um, depende. A gente faz um case para pegar o opcode. Instrução 60 é o opcode.
Se for opcode do load, store ou o ADI, que é o op imediato, é o que a gente viu aqui no desenho. Se for load, store ou ADI, vai para o 2. Se for load, store ou ADI, o próximo estado é o 2. Se for do tipo R, o próximo estado é o que a gente chama de 3. Se for LUI, o próximo estado é o que a gente chama de 4. E assim por diante. Se a gente está aqui no estado 2, por exemplo, cadê? Se a gente está no estado 2, se for um load, vai para o 8, se for um store, vai para o 9, se for um ADI, que é esse op imediato, vai para o 10, que é o de write back, que é igual para o tipo R, para o load também, depois de ter calculado. É o que a gente já mostrou ali no desenho, né? E isso aqui é para instanciação da memória. Acho que é isso, nosso multiciclo. Acho que dá para entender. Dá até para ver melhor quando. É isso aí. Acho que não precisa entrar em mais detalhes que isso. Implementado e máquina de estado desenhada e explicadinho, beleza? E aí, para mostrar ele rodando, né? Que é o próximo item, mostrar ele rodando, né? Mostrar os blocos e tudo. Aí, para isso, vou deixar o Matheus apresentar aqui, parar de compartilhar a tela. Vamos lá então, pessoal, continuando. Cadê? Aqui, ó. Ele fala visualize os blocos com netlist RTL view. E aí, eu já botei aqui no Quartz. Já compilei, ó. Tá compilado. Deu tudo certinho. Aí primeiro vamos ver o que ele pediu, né? Os blocos. Aí tem aqui top IDE, né? Que tem o multiciclo. Vamos entrar no multiciclo. Gigantesco. Dá um zoom aqui. Nem assim dá pra ver nada. Ó, os multiplexadores aqui, ó, que eles ficaram separados em blocos, né? Aqui tem mais um. Aqui tem outro. Aí tem coisas que são iguais, né? Registradores são iguais. Cadê? Do outro laboratório, né? Meio que é o mesmo. Ó, dá pra ver tudo, né? Dá pra ver. Cadê? Beleza aí, essa, Fica essa bem, imagem aí. bem detalhado. Memória, tem aqui a memória também. Vou voltar, não vou ficar entrando muito. Cadê? O de importante é o bloco novo, né? Bloco de controle. Ah, ficou bonitinho esse. Legal, porque ele só escolhe, né, qual estado que tá. Então é só um monte de OR para saber qual estado que é que tá e Esse é o único dados. legível, né? De todos, eu acho. Não dá para entender. A máquina de estados também dá para entender um pouco. É isso aí que tá do lado É, aqui esquerdo de aí do cima, né? bloco, né? É isso aí dá para, se você se esforçar, você consegue entender a lógica também, mas é um pouquinho mais trabalho. E aí, a máquina de estados também, a gente fez ela instanciada no multiciclo, então ela ficou integrada aqui, ela não ficou um bloco separado igual os outros É. verdinhos, né? A gente Acabou ficando começou, inclusive, integrado. fazendo ela como um módulo, né? Mas a gente viu que o Lamar já deixou programado um Já estava pedaço direto no multiciclo. Então a gente deixou lá no, no próprio no arquivo do arquivo multiciclo. inicial, né? E aqui, algum mux, né, por dentro. Ai, velho, fica tirando o zoom, mano. Que raiva. Você pode, Controle da aula. você pode segurar Ctrl e rolar o mouse para dar zoom também, eu acho mais fácil. Esse daqui dá? Ah, pode crer. Eu achei que tinha que trocar a ferramenta. Se você segura o Shift, ele vai para o lado e para o outro. E se você não segura nada, ele vai para cima e para baixo. Boa, boa. Não sabia não. Aqui o controlador da ULA. É, e Tá é igual, isso. pode Isso falar. aqui tá bem tranquilo, é. Esse aqui é a ULA aqui também, que é igual ao do outro laboratório, a gente não mudou nada. E aí, beleza. Isso aí era o item que pedia para visualizar os blocos. Cadê? Aqui. Bom que nem pediu os prints, né? Mas a gente botou no relatório, galera. A gente botou para ficar mais fácil de ver também, porque no vídeo a gente não vai ficar abrindo assim um por um, mostrando, né, Tá muito tudo aqui. detalhadamente. Se quiser ver aí, olha aí nos prints.
Se quiser ver, como se eles não fossem ver já, né? Não, quero ver eles olhando assim fio por fio. Não, deixa eu ver se tá fazendo sentido esse trem aqui, pô. Pra conferir. Aí, ó, levante requisitos físicos e temporais. Aí, beleza. Para fazer isso, vou até fechar aqui, porque aqui não precisa mais, né? Requerimentos físicos. Quando a gente compilou, gerou isso aqui, né? E aí fica aqui, ó, análise de síntese. Cadê, ó? Resource Utilization by Entity. Aqui. Aí tem aqui. Como é que reduziu mesmo que você fez? Nem lembro agora como é que é. Mas tá, beleza. Filtrar aqui para ficar mais fácil de ver. Combination LUTs, Dedicated Logic Registers, Block Memory Bits. Aqui foi 0, DSP Blocks, Pins, Virtual Pins 0 também. E aqui tá mais detalhadozinho, né? De cada bloco. E aí a gente botou o print aqui. Aqui, tá feito. E aí para requerimentos temporais, né? Tem que fazer aquilo lá mais longo. Tools, né? Timing Analyzer. Create Timing Netlist. Eita, bora. Aí dá pra pegar os reports aqui, mas aí tem que atualizar o clock, né? A gente vai criar um clock, na verdade. Criar um clock, um tempinho aqui, 20 nanosegundos. Esse tempo foi porque o tempo que tava lá no tutorial, e É, aí a gente exato. viu, Tudo é né? baseado no tutorial aqui, né, galera? Então, se tá errado, o erro tá no tutorial, né? Aí, beleza, run. Aí agora a gente tem que atualizar, né? Que ele fala. Cadê? Netlist, update. Vou atualizar. Aí vou pegar aqui de novo. Setup summary, hold summary. Aí no datasheet aqui, tem aqui, ó. Setup time, tá aqui. Deixa Tempo eu de ver até subida, tempo se. de descida. Bom, galera, se não tiver batendo, porque esse aqui é o verdadeiro, tá, galera? Confie no que tá aqui. Porque esse aqui é o que a gente fez originalmente, então é nesse que a gente confia. Mas é assim que a gente encontrou. Setup tá aqui, hold tá aqui e clock to output tá aqui. E a gente botou tudo no relatório. E aí esses são os requisitos temporais. E aí chega na fatídica parte da simulação. O que acontece é o seguinte, galera. Vou fazer aqui. Cadê? Fazer a simulação, a gente tem que abrir um novo arquivo, né? Aí eu vou fazer aqui o passo a passo, inserir aqui. Benzol já tá. Aí list, né? Passar tudo. Ok. Ok. Vamos agrupar as entradas. Opa, deixa eu ver se foi todas. Todas as entradas a gente vai agrupar. Entradas. Ok. Agora a gente vai inserir um. É isso, né? Não tô maluco não, né? Search, beleza? É, exato. Tá. A gente vai vir aqui nas entradas e vai botar um clock. E vamos contar a cada. A gente usou o valor de 200, se eu não me engano. Foi 200. 200 nanosegundos. E aí, a gente pode desagrupar as entradas agora. E aí a gente vem aqui em Edit e o tempo final, 20 microsegundos. Bota mais, Mais bota 60. 60. Então tá, 60 microsegundos. Agora a gente vai salvar. Vou escrever aqui, ó. Eu vou botar em cima desse aqui. E agora que salvou, beleza. Tá salvo, só confirmar, fiz tudo. Pins, count, end value. Ah, tem que fazer isso aqui ainda. Quase que eu fiz errado. Simulation tem que restore É, defaults. se não dá aquele. Aí fica certinho aqui. E agora pode rodar. Calma aí. Salvar, né? Tá salvo, fechou. Agora a gente vai tentar rodar a simulação funcional primeiro. Aí ele aparentemente vai rodar, mas ele não vai, né? Ele completa as coisas porque ele sabe que tá certo, mas ele Vai não dar. deixa a gente fazer. Tem.
tem tanto esse erro aqui que aparece, quanto o erro de licença que a gente encontrou também. Ah, não, esse erro aí que apareceu a gente conseguiu consertar. Esse aqui era do. É porque tá o caminho errado. Então, mas eu acho que eu atualizei já o caminho, ó. Se eu olhar É, aqui, ó, atualizou. options, para atualizar o caminho, né, galera? Eles também fizeram passo a passo. Ó, tá atualizado aqui, ó. De Vai lá de qualquer novo forma, no outro lá de colar a simulação. Bota lá aquele Store Default de novo. simulation o quê? É, Simulation Settings. Ah, tá, 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 tá. Aqui, né? Aí o Restore Default de novo. Já foi, já. Não É, tá muda nada. certo. Tá certo. Tá salvo, dá pra salvar de novo, rodar. Deu esse erro aqui. Vai aparecer, a gente só consegue encontrar erro, galera, nessa Esse parte. ano a gente Ou erro conseguiu conectar. O problema de licença é de que a gente não tem a licença. licença do trem e É, ele não deixa a gente rodar a simulação, porque a sim. gente não tem a licença. E a gente não vai comprar a licença, né? Porque, bom, vamos lá, né? Calma lá. Aí não É, deu para mostrar a simulação, mas saiba que a gente tentou, ela né? foi tentada. E aí, beleza. Item D agora. Cadê? Aqui, ó. Pulou a simulação. Qual é a frequência máxima? Pronto, pra gente encontrar a frequência máxima, eu vou até fazer de novo. Ó, vai o mesmo caminho. Time Analyzer. Vai criar aqui de novo. Vou fazer mais rápido agora, né? É, que a gente tem que pegar é esse aqui, né? Mas a gente vai ter que botar um clock. Então vamos botar um clock de novo. Cadê? Lists, esse clock. Agora a gente atualiza, né? Cadê? É aqui, né? Atualizou. Vou pegar aqui de novo. E aí a gente tem a frequência máxima, novamente, seguindo o que o tutorial disse. Tá aqui, ó. Clicando em Report Fmax Summary, que foi o que a gente clicou aqui. Report Fmax Summary. Tá aqui. Você obtém a frequência máxima utilizável. E aí foi o que a gente encontrou. De novo, ó. Isso aqui é o que tá um pouco diferente, né? Se for comparar. Porque não sabemos por quê, porque é exatamente o mesmo programa, né? O mesmo código, exatamente igual, mas essa é a frequência original que a gente usou de padrão e a gente conseguiu ela aqui. E aí tá aqui a frequência. Novamente o item pede para fazer uma simulação temporal, mas a gente não consegue fazer. E fica por aqui, né? O nosso relatório, nossa É, acho apresentação. que é isso. Mais alguma coisa para adicionar? Acho que a gente comentou tudo, né? Que foi pedido aqui no laboratório. Tá tudo Até bem mais, né? explicado, Não acredito. pediram print, a gente bota print, a gente explica Mostra aqui o tudo. trabalho. É É até incrível, mano. a máquina está também pedindo só o desenho, a gente tem até explicado os controles dela, assim, acho que tá tudo bem legal. Se tiverem dúvida, podem perguntar pra gente. Só mandar É. mensagem Manda, aí, e é manda no isso. chat aqui, né, que a gente vai postar no YouTube, manda aqui no chat se tiverem alguma dúvida, e se inscreva no Comentem, canal, dá comentem, like, compartilhem, clique e favoritos. compartilhe, isso É aí. verdade, né? É isso então. Vou te encerrar, Valeu. fechou, valeu.